Hoje estamos iniciando a lição de número 5 e essa semana vamos estudar o tema Somente pelas Escrituras ou Sola Escritura. Vamos fazer a oração inicial. Querido Deus e Pai, nesse sábado que está, ó Deus, terminando, queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez e te pedimos a Tua presença essa semana em nossas vidas para entendermos a Tua palavra. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Somente pelas Escrituras. Essa semana nós vamos estudar esse tema bastante comum desde o período da Reforma Protestante. Somente a Bíblia. Antes, a Igreja Romana ela baseava sua doutrina na tradição e na Bíblia. Ou seja, a tradição tinha um poder muito mais além do que a palavra de Deus. E a Reforma Protestante exaltou a palavra de Deus como sendo a palavra de autoridade, que está acima de qualquer tradição humana e de qualquer pessoa. O verso de hoje está em Hebreus 4, no capítulo 4, no verso 12. Diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esse verso, um dos versos bastante conhecidos da palavra de Deus, que fala da palavra de Deus como viva e eficaz, comparada a uma espada de dois gumes. Em algumas lições passadas, nós meditamos nesse verso. Mas tem a parte final do verso que diz que ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. A palavra de Deus, somente ela deve ter autoridade na nossa vida. É por isso que o tema diz somente pelas Escrituras. Essa palavra somente é a palavra-chave dessa semana. Somente a Bíblia tem o poder de nos transformar. Tem o discernimento através do Espírito Santo de nos moldar segundo a vontade de Deus. E a Bíblia deu força e autoridade decisiva à Reforma Protestante e a sua revolta contra Roma e os erros que esta vinha ensinando durante séculos, em oposição a uma interpretação de alegoria das Escrituras, em que muitos significados diferentes eram atribuídos ao texto. Os reformadores enfatizaram a importância de uma interpretação histórico-gramatical da Bíblia, que levava a sério o significado gramatical e literal do texto bíblico, como sendo uma verdade revelada de Deus. Tem um comentário aqui do livro Grande Conflito, que diz assim: no entanto, Deus terá na terra um povo que se fundamentará na Bíblia, e apenas na Bíblia, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Nem a opinião de sábios, nem as deduções da ciência, nem os credos ou as decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam, nem a voz da maioria, nada disso deve ser considerado evidência a favor ou contra qualquer ponto da fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos conferir se há um categórico assim diz o Senhor. Tudo que nos foi ensinado, se for além da palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que nós devemos considerar como anátema, ou seja, como algo que não deve ser dado valor, que não vem de Deus. Tudo aquilo que foi ensinado
que vai de encontro à palavra escrita de Deus. Se não for de acordo somente pela Escritura, aquilo não vem de Deus e não deve ter não devemos fazer a vontade humana. Por isso que, acima de tudo, não devemos confiar somente em líderes humanos que são falhos. Todas as pessoas podem falhar, mas a palavra de Deus ela é permanente. Podemos confiar nela, podemos aceitar a sua verdade, os seus ensinos, e podemos, com o Espírito Santo, praticar o que a palavra de Deus nos ensina. E essa semana vamos estudar sobre esses temas, sobre a palavra de Deus como a nossa norma dominante, sobre a unidade das Escrituras, sobre a clareza das Escrituras, e as Escrituras interpretam ela mesma. Por isso, durante toda essa semana, vamos estar buscando a palavra de Deus para compreender muito mais sobre a vontade dele para as nossas vidas. Vamos orar. Pai querido, queremos te pedir, Senhor, nos conduz essa semana em todos os afazeres. Senhor, nos abençoe todas as famílias, nos perdoe de qualquer erro que cometemos e nos guie na tua palavra, em nome de Jesus. Amém.